Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cleia, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este vai ser o vídeo 8 da nossa série Bordado Fácil para Iniciantes. Neste trabalho eu vou mostrar como fazer o ponto inclinado, que é este contorninho das flores. As flores são feitas em ponto reto e tem também o ilhós, que é com o furinho no meio, né, chamado falso crivo, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Lembrando que os vídeos anteriores ficam sempre disponíveis no canal. Sempre que vocês precisarem assistir de novo, tirar alguma dúvida, eles ficam lá, tá? Não tem custo nenhum, pode assistir quantas vezes quiser. E para quem não se inscreveu, se puder se inscrever no canal, ajuda o canal a ser mais divulgado. E pode acionar também o sininho, tendo lá da palavra, depois que se inscreve, fica inscrito. E aí aparece um sininho, pode clicar no sininho, sempre que tiver uma publicação, um vídeo novo, vocês recebem um aviso. Não tem custo nenhum e aí vocês ficam sempre sabendo quando tem vídeo novo no canal. Aqui já fiz aquele processo de achar o centro do tecido, eu prendo aqui, né, quem já viu meus vídeos anteriores sabe que eu prendo para manter o trabalho limpinho e diminuir o volume de tecido. Eu vendo todos os meus trabalhos, até se vocês quiserem ver mais trabalhos meus, eu tenho uma loja virtual no Elo7, é só entrar na internet por Elo7 e aí depois pesquisar Terraria Arte Bordados. Vai abrir minha página, vocês vão ver todos os meus trabalhos lá, tá? Então eu procuro manter bem caprichado, né, não sujar, e prendendo aqui eu reduzo o volume de tecido. Já dobrei a toalha ao meio, aquele processo que eu mostrei lá no vídeo 1, né? Dobra a toalha ao meio, friso aqui, depois eu reforço com a canetinha e marco quantas tramas tem na barra da toalha e já marco a metade dela todinha. Esse processo todo eu já mostrei lá no vídeo 1, tá? Qualquer dúvida, deem uma olhadinha lá. Para fazer esse trabalho, então, eu tô fazendo nas toalhas, nessa aqui é a toalha de lavabo, eu vou fazer na toalha de rosto. A marca desta toalha, esta aqui, é linha bela. A linha bela, ela é aveludada, ó, ela é bem aveludada, e essa é para bordar. Tem a de para pintar também, ou para fazer ponto livre, que daí é uma barra lisa, assim, não é? Essa aqui é de etamine, a barra, ó, esse tecidinho é etamine. Caso não tenha a toalha e tenha o etamine e queiram fazer, pode ser feito também. Pode ser feito em barra de toalha de mesa, barrinha da cortina, pano de copa, jogo americano. Vocês podem fazer onde o tecido for reto, assim, né? Por exemplo, em toalha redonda, eu nunca tentei fazer, acho que não dá, né? Então, se o tecido for reto, esse trabalho pode ser feito, tá? Então, qualquer tecido assim, esse aqui que eu tô usando é etamine, pode ser feito no cânhamo também, caso tenha um cânhamo grosso, cânhamo fino, pode ser feito. Qualquer tecido que tenha as tramas assim que a gente possa contar, pode ser feito esse trabalho, tá bom? A cor desta toalha, aqui atrás da etiqueta, ó, é 10.047, o código desta cor, este amarelo bem forte. Para fazer então o ponto inclinado, que é este aqui, eu tô usando a linha Clea. Eu só não tenho o código da cor dela porque faz tempo que eu tenho, mas é esse mesclado amarelo, laranja, tá? Essa cor aqui que eu usei para fazer esse detalhe, tá? Eu fiz isso. Pode usar a linha que vocês tiverem e a cor que preferirem. Então eu sempre começo pelo meio e vou em direção às pontas, né? Para que todos os dois lados fiquem iguais, tá? Então aqui eu já marquei, né? Que nem eu mostrei ali para vocês, já marquei o centro. A gente marca o centro e eu vou começar aqui de baixo. Tanto faz começar aí, fazer tudo um lado, depois a partir daqui fazer o outro lado, ou pegar um pedaço de linha, mais ou menos 1 metro, 1,20 m mais ou menos, deixar metade para fazer um lado e metade para fazer o outro. Tem pessoas que fazem assim, aí vocês vejam o que vocês preferem, tá? Eu faço primeiro um lado, depois eu continuo, emendo a linha aqui e faço para o outro. Mas pode ser feito, deixar metade da linha para um lado, metade para o outro também pode ser feito. Então eu vou começar, esse não tem gráfico, né, porque não tenho como desenhar o gráfico, então eu vou mostrando já direto como fazer o pontinho. Eu sempre pulo essa primeira trama, né, porque ela é meio irregular, então eu pulo ela. Começo sempre a partir da próxima trama aqui.
dessa traminha aqui. Esse pontinho eu fiz a cada duas tramas ou 2 fios, né? Tem gente que conhece por fiozinhos, por furinhos também. Então, partindo daqui, pulei essa trama, vou partir daqui. Eu pulo 1, 2 tramas, ó. Esses vão ser pontinhos de 2 tramas ou 3 furinhos, tá? Então, eu vou deixar a linha na espera aqui em algum lugar. Eu vou deixar aqui, por exemplo, ela aqui em algum lugar, depois a gente faz o acabamento no final. Deixa essa ponta aqui, passa pro avesso. E vou sair bem aqui nesse nosso primeiro furinho, ó, bem aqui. Aqui eu vou começar o bordado. Do furinho que eu saí, pula 1, 2 na diagonal. E aí saio aqui e vou fazer um ponto, assim, como é que eu vou dizer? Paralelo com esse aqui, ó. Ó, sai aqui o pontinho. Ó, esse primeiro ponto fica assim, tá? Então, partindo deste pontinho que nós temos aqui embaixo, pula 2 na diagonal e vai para esquerda. Pula 2 traminhas para a esquerda. Agora, a gente sempre vai ter que pular 2 na diagonal, ó, 1, 2 na diagonal e sai ali, emenda no ponto anterior. Eles vão ter que sempre se emendar, ó. Ó, fica assim, tá? Agora, de novo, vou pular 1, 2 na diagonal e vou em direção à base do último pontinho que eu fiz, ó. Ele vai ter que sempre sair neste furinho aqui, tá? Ó, então, vou pular 1, 2 e vou em direção àquele pontinho ali que eu fiz antes. Aqui de novo, ó, vou pular na diagonal, 1, 2 e vou em direção ao ponto anterior, ó. O último ponto que eu fiz ali, ó. Tá? Para eles irem se emendando. Ó, fica assim. Tá dando para entender, ó? Pula na diagonal. 1, 2 furinhos, eu pulo, né? 1 furinho, 2 furinhos e vou em direção à base do ponto que eu fiz antes. Para eles irem se unindo. E assim vai criando o ponto inclinado. Depois, com este ponto, a gente pode fazer o ponto crivo. Também eu vou mostrar no outro trabalho depois para vocês como fazer o ponto crivo com este ponto também, tá? Então aqui de novo, ó, sempre na diagonal a gente põe a agulha e vai em direção à base do ponto anterior. E é isso, o ponto inclinado, ó. 1, 2 furinhos na diagonal, tá? Não sei se ficar alguma dúvida vocês me avisem, que daí eu faço um outro trabalho com ele de novo, tentando explicar diferente. Tá bom? E assim vai indo, ó. Daqui pra cá, é um pra baixo, ó, e um pro lado. Sobe sempre 2 na diagonal, ó, vai um pra baixo, agora um pro lado. E assim a gente vai fazendo todos eles, até lá em cima. É bem simples, né? A gente pega o jeito, parece difícil no início, mas a gente começa a fazer e vê que é bem fácil. E assim sempre, ó, sempre na diagonal, a gente vai indo na diagonal, né? E tentando emendar um no outro. E é só isso. Aí a gente vai fazendo até lá em cima. Aí quando eu chegar na hora de fazer a virada, eu volto para mostrar para vocês. Ó, chegando aqui em cima, onde a gente vai fazer a virada, ó, tem um segredinho. Esse é o último ponto, ele vai dar bem certinho, ó, 1, 2 tramas, né? Ó, vai dar uma trama abaixo, que nem lá quando eu comecei, eu pulei uma trama, essa primeira trama, né? Eu não usei. Aqui em cima ele dá certinho, ó. Também não vou usar essa primeira trama, tá? Então aqui, ó, aqui pela sequência normal nós sairíamos neste pontinho aqui, né? Mas como aqui chegou no fim da toalha, a gente precisa fazer a volta para poder voltar para o outro lado. Então a gente não sai aqui, a gente sai 2 à frente, ó. Sai 2 furinhos à frente daquele pontinho ali, ó. Sai aqui. A gente sai 2 tramas à frente deste ponto. Em vez de sair aqui, a gente pula 1, 2, ó. Sai 2 tramas à frente.
aqui volta para a base do ponto anterior e aí sim sai aqui, ó. Aqui a gente puxa, faz o pontinho e aqui para cá vai ser tudo a mesma coisa, ó. Vai pular 2 na diagonal, a partir daqui 1, 2 e vai em direção à base do ponto anterior. E aqui tudo, já fizemos a virada, daqui desse ponto 1, 2 na diagonal, vai em direção à base do ponto anterior. E aí tudo se repete, agora até lá embaixo, 1, 2 na diagonal, vai em direção à base do ponto anterior. Ó, chegando aqui embaixo, vamos fazer mais uma vez a virada. Ó, aqui seria o último ponto de 2 tramas, né, antes dessa trama que nós não usamos, que eu não uso, né? Então aqui faria 1, 2 na diagonal, o certo seria, o certo não, né? Pela sequência seria sair aqui, mas como nós vamos ter que virar de lado, a gente já sai em direção ao lado que a gente vai, ó. Pula 2 tramas em direção ao lado que a gente vai, ó. Pulou 1, 2 tramas, aí sai 2 tramas à frente em direção ao lado que a gente vai. Tá? Aí aqui volta, faz o pontinho, ó, sai aqui no meio. E aqui tudo se repete, ó, 2 na diagonal, vai em direção ao ponto anterior. Tá? Parece difícil, mas depois que a gente entende assim fica bem fácil. Aí aqui tudo se repete, aí vai até lá a barra da toalha de novo, até lá em cima. E aqui a gente faz até onde couberem os pontos, ó. Até o finalzinho da barra da toalha. Tem que fazer até aqui só. Vamos ver se dá mais um pontinho. Deixar aqui. Tá? Essa pontinha da linha a gente põe aqui para baixo da costura. Dá para fazer uma laçada aqui numa trama, né, da toalha, e põe aqui para dentro da costura desta barrinha, tá? Para fazer o acabamento da linha. Ó, puxa aqui para dentro, não aparece nada, tá? Depois a gente corta o excesso. Então essa primeira parte fica assim, vocês viram, não é difícil, né? Acredito que vocês vão conseguir fazer. Agora a gente vai fazer o mesmo pro outro lado. Se deixássemos a linha aqui na espera, a gente só põe a linha na agulha e o mesmo que fez pra cá, faz pra cá. Vou pôr mais linha e vou mostrar pra vocês. Eu coloco mais ou menos 1 metro de linha na agulha, para não trabalhar com muita linha muito comprida, para não estragar enquanto a gente vai bordando, né? Ela vai roçando, então eu não ponho muita quantidade, tá? Então eu ponho mais ou menos 1 metro de linha. Caso vocês estejam trabalhando com linha mesclada, vocês fizerem assim, de uma parte para outra, quando vocês forem fazer o outro lado aqui, procurem começar, né, ou continuar com a mesma cor que vocês fizeram para um lado, porque se começássemos com a linha amarela aqui ia ficar diferente, ó, ia parecer que a gente fez emenda aqui, né? Então a gente fazendo a sequência da mesma cor, dá aparência assim de uma continuidade. Tá? É uma dica assim que faz o bordado ficar um pouco mais bonito. Aqui eu vou pôr essa linha para fazer o acabamento. A gente põe ela até já vou passar, como a ponta da linha tá curtinha, eu vou primeiro passar aqui por baixo, ó. Aí pega a linha e põe na agulha. Como ela tá curtinha, né? Ó, põe a linha na agulha e puxa aqui para baixo. Tá? Segura para não puxar o ponto, ó, pronto. E aqui corta o excesso. Para continuar com a linha, a gente já pode aproveitar daqui mesmo, pode passar aqui por baixo também, como se fosse uma continuação, ó. A gente passa aqui por baixo, ó, então passei a ponta da linha aqui por baixo, e aqui desse lado a gente continua. Da mesma forma que a gente fez este, a gente vai fazer o outro lado. Para fazer este lado, nós começamos aqui de baixo, né, deste furinho aqui. É o mesmo procedimento, como se não tivéssemos feito ele ainda. Então, sai com a agulha aqui, neste mesmo furinho, bem no meio. E o mesmo que nós fizemos aqui. Contamos para cá 2 na diagonal e viemos para esquerda. Neste caso, a gente vai contar 2 na diagonal. 1, 2 e vamos ir para a direita.
Neste caso, né, como a gente tá deste lado, aqui a gente vai fazer assim, tá? Para emendar esses 2 pontos ali. E aqui é tudo igual, ó. 1, 2 na diagonal, vai em direção ao ponto anterior, ó, a base do ponto, furinho do ponto anterior. Aqui deste ponto, conta 2 na diagonal, 1, 2, e vai em direção ao furinho do ponto anterior. Ó, daqui a gente vai em direção a este pontinho aqui, ó. E assim faz todos eles, ó. 1, 2 na diagonal, vai em direção ao ponto de baixo, o ponto anterior. 2 na diagonal, vai em direção, e assim vai fazendo. Aí a gente faz até lá em cima agora. Quando chegar lá na virada, eu volto para mostrar de novo para vocês. Tá, chegando aqui em cima, vamos fazer mais uma virada. Tem que pegar por baixo. Sai no pontinho aqui. Ó, e esse é o pontinho, o último pontinho antes da barra, né? Ó, esse é o último pontinho. Então, a gente não sai aqui. Não sai nesse, sai 2 à frente desse, ó. Tá? Ó. A gente sai 2 à frente aqui, 2 pra cá, ó. Ó, e daqui a gente volta e sai ali na base do ponto anterior. É o mesmo processo sempre. E daqui a gente continua tudo de novo. 2 na diagonal, vai em direção ao ponto anterior. E assim que a gente faz a viradinha deste ponto. Ó, finalizei e ficou assim, então, essa primeira parte. Ó, como é importante, ó, manter a mesma cor aqui, daí não aparece emenda, ó. Parece que é tudo uma sequência, tá? Se vocês trabalharem com a linha mesclada, só observem. Para continuar ou começar, né, outra parte sempre com a mesma cor que começou a outra, ó, tá? Para que tudo fique assim harmonioso, tá? Agora, para fazer essa parte de cima, é o mesmo procedimento. A gente vira a toalha de cabeça para baixo e começa a partir da primeira trama, faz o pontinho, exatamente como a gente fez aqui, a gente faz aqui. É só virar a toalha, no meu caso é a toalha, né? Caso vocês estejam fazendo em outro tecido, só virar o tecido de cabeça para baixo e, se não tem a barrinha aqui, vocês se orientem pelo mesmo alinhamento aqui que esse ponto ficou. Este mesma trama aqui, ó, deste ponto, está dando para ver, ó? Por exemplo, este ponto veio até aqui, então vocês acompanhem, né, sigam a mesma trama, e marquem aqui o meio, onde começaram o meio aqui. E nessa mesma trama, vocês vão começar a parte contrária, né? Que vai completar esse trabalho. Aqui, para continuar nessa outra parte, eu vou começar também da parte da linha que tem o mesmo tom que aquele ali, ó, para ficar tudo igual, tá? Então, eu peguei uma parte da linha que tem o mesmo tom, vou começar tudo como eu comecei ali. Vou deixar aqui, ó, começar bem rapidinho, só para vocês verem como é tudo igual. Deixar a linha aqui na espera, depois eu faço o acabamento, ó, peguei o mesmo tom dela. Então aqui, ó, sai nesse furinho, 1, 2 na diagonal e vai em direção ao centro. Tá? Esse é o primeiro pontinho. E agora, ó, 2 na diagonal, sobe 2 na diagonal e vai em direção ao ponto anterior. E assim faz até lá em cima. Quando chegar aqui onde eles se cruzam, eu mostro para vocês. Chegando aqui onde os pontos vão se cruzar, uma dica importante, pessoal, tem que começar este ponto aqui, tem que começar na mesma trama que este aqui, tá? Para dar certo aqui onde eles se cruzam, tá? Eles têm que estar alinhados, ó, nesta mesma trama. Aqui onde foi este último ponto, tem que ser esse aqui também, ó. E aqui é alinhado, né, com este centro aqui. Bem aqui no meio, ó, bem aqui neste centro, vocês tracem um risquinho, façam um alinhavo, né, façam a marcação, ó. Ele tem que começar exatamente aqui, tá? Para que o cruzamento aqui dê certinho. Então, aqui a gente vem fazendo normal, ó. Ó, tá? E aqui vocês percebam, ó.
1, 2, vai dar neste furinho e sai normal ali para cima, ó. Sai no pontinho anterior. A gente faz de conta que isso aqui não existe, a gente borda normal. Daqui a gente conta 1, 2, vai dar neste furinho aqui, vai em direção ao ponto anterior, tá? Normal, exatamente o mesmo procedimento. 2 na diagonal e vai em direção ao pontinho anterior. Tá? Assim que se cruzam as linhas, elas dão bem no mesmo furinho do bordado anterior. Ó, eles se cruzam e se a gente segue normal, tá? É o mesmo procedimento. É como se essa carreira ali não existisse. Ó, fica assim o cruzamento, ó. Eles usam aqui o mesmo furinho. Aqui ela usa o mesmo furinho, ó. Aqui ele passa por cima. Aqui ele passa por cima e sai nesse furinho. Aqui ele passa por cima, ó. Tá? Fica assim, então. Vocês sigam os pontos normais. 2 na diagonal em direção ao ponto anterior. 2 na diagonal, como se isso aqui não existisse. Vocês façam os pontinhos normal, tá? E aí segue até lá embaixo, faz a voltinha. E assim a gente conclui o trabalho. Fica assim. Quando vocês chegarem aqui embaixo, ó, vocês, para ter certeza que tá tudo certinho, não erraram nenhum pontinho, vocês confiram se este meio aqui vai dar exatamente no meio deste aqui também, ó, tá? Vocês confiram para ver se tá certinho o bordado de vocês, se não tem nenhum pontinho que saiu fora do lugar, tá? Então é só aqui onde for fazer a virada, ó, vocês verifiquem se esse centro, aqui é o centro, né, ó, aumentar aqui, ó. Aqui é o centro deste, se ele está alinhado com o centro deste aqui em cima. Tem que estar bem no meio, tá? Aí o bordado tá certinho. E aqui a viradinha, que nem eu já mostrei, né? Ó, aqui faz a viradinha normal, né? Sai 2 à frente daquele ali. Faz pontinho, segue no meio e a sequência segue, tá? Só confere sempre se eles estão os dois no mesmo centro. Eu vou finalizar, então volto com ele prontinho. Fica assim, então, essa primeira parte. Ó, como é importante observar a cor, né? Que a gente começa os lados, para ele ficar todo parelho, ó. Fica uma coisa bem natural, um degradê bem natural, ó. Parece que ele foi feito tudo de uma vez só, tá? Então é uma dica, assim, observem sempre a cor, né? Para fazer a sequência do trabalho. Antes de fazermos as florzinhas, a gente faz esta partezinha aqui também, que é a mesmo processo desta, tá? Aqui a gente marca o centro, ó, puxa daqui, né, ó, aqui bem no meio, a gente puxa uma linhazinha para marcar o centro e a linha com esta aqui também, com esta trama aqui, tá? Faz assim, ó, faz essa marcação e aqui o mesmo procedimento que a gente fez para começar aqui no meio, a gente vai começar aqui, né? 2 na diagonal e vem para cá e faz até onde encostar ali e o mesmo para cá, faz 2 na diagonal, vem em direção ao meio e aí faz todos os pontinhos, tudo exatamente igual a gente fez aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer, deixando a linha metade para um lado e metade para o outro, começando aqui do meio, mas deixando metade da linha para cada lado para não precisar fazer emenda aqui. Tá? Caso vocês tenham dificuldade assim de começar uma cor, depois manter ela assim o mesmo tom de linha, então a gente faz assim, a gente pega um pedaço de linha, para fazer esses detalhes pequenininhos, usa 35 centímetros de linha, tá? Eu marquei ali, então, os grandes eu não marquei, mas os pequenininhos, 35 centímetros de linha, a gente consegue fazer. Então, eu já peguei um pedaço da linha, que tem a parte laranja e parte amarela, porque aqui ela terminou em amarelo, e aqui ela começou no laranja, né? Então, para ficar uma cor assim parelha, eu já peguei um pedaço da linha, que tem essas duas cores. Então, a gente começa sempre aqui do meio, né? Começa daquela trama ali, que a gente já marcou, ó, passa a linha ali naquele furinho, pega uma ponta qualquer da linha e puxa assim, e a outra deixa ali. Une as duas pontas, né, segura ela e puxa até aqui, ó, até a agulha ficar aqui no meio. Ó, eu tô puxando as duas linhas, ficaram as duas do mesmo tamanho. Então agora eu seguro uma linha aqui e vou pegar só essa.
essa que tem a ponta amarela que eu quero vir pra cá, tá? Eu vou vir pra cá, então eu pego essa que tem a ponta amarela. E aqui eu faço os pontos normais, ó. 2 na diagonal e vai em direção ao centro. E aí vai fazendo todos os pontinhos até chegar ali. Eu vou fazer, quando chegar ali eu mostro pra vocês como é que eu finalizei ali esse detalhezinho. Ó, chegando aqui no finalzinho, então eu fiz, ó, 2 na diagonal, vim pra cá, né, fiz este pontinho. Eu já tinha cortado a linha, por isso que ela tá curtinha. Então, aqui pra fazer esse último ponto, se contarmos duas tramas na diagonal, ele vai terminar aqui. Caso queiram terminar aqui, pode terminar, não tem problema. Eu terminei antes do bordado, eu terminei aqui, fiz uma traminha só, tá? Então, eu terminei o meu aqui. Ó, então, eu fiz até aqui o pontinho, tá? Terminei o meu bordado aqui. Ficou assim, então, essa é a minha finalização. Caso queiram fazer o pontinho inteiro, ele vai terminar ali no meio, não tem problema, tá certo também. Fica bonitinho, tá? E aqui é só passar essa pontinha aqui pra baixo do bordado, tá? Você já sabe. Agora, a gente pega esta aqui que ficou na espera, né? A linhazinha que ficou na espera, a outra metade da linha, põe ela na agulha e vamos continuar o bordado como se fosse uma continuação, como se a gente tivesse chegado aqui nesse canto e fosse fazer a virada. Então, a virada, vocês já sabem que a gente sai 2 tramas à frente daquele ponto ali do meio, né? Ó, é como se nós estivéssemos vindo daqui, chega aqui para fazer a virada. Então, chega nesse último ponto, a gente, ó, ele daqui, ele passa para cá, né? Na frente daquele ali, aqui sai em linha reta. E aqui tudo normal, 2 na diagonal, vai em direção ao ponto anterior. E assim a gente faz até lá em cima. 2 na diagonal. Tá? Essa maneira a gente usa a mesma linha, só que deixa ela metade para um lado e metade para o outro, para que o bordado não fique diferente as cores, né? Se a gente continuar, tipo, que nem eu fiz aqui no meio, né? Eu comecei com uma ponta da linha, fiz para um lado, depois a gente procura manter a mesma cor da linha para continuar para o outro, caso a gente não faça assim com a linha inteira, tá? Deixando metade para um lado, metade para o outro. Aqui depois eu termino, é só tudo igual, né? E ele fica assim, ó. A gente procura manter as cores das linhas parecidas, né? Aqui eu peguei, ó, meia laranja, meia amarela. Mais ou menos, né? Não precisa ser uma coisa exata. É só para ele ficar mais parelhinho assim, tá bom? Para fazermos a florzinha, eu centralizei ela bem neste quadrado, né? E fiz com ponto reto. Vou mostrar para vocês. É bem simples, como a maioria que eu faço, eu faço aqui no meio um quadrinho, né, com 4 tramas, ó, por 1, 2, do centro, 1, 2, 1, 2, eu faço um quadradinho aqui, em volta do centro. 2 tramas para cada lado, faço um quadradinho com 4 tramas então, tanto na altura quanto na largura, tá? Então aqui do meio pula 1, 2, pulei pro lado 1, 2 e vim para cá 1, 2, 3, 4. Aqui ó, 1, 2, 3, 4 tramas ou 5 furinhos, tá? Fiz um quadradinho. A partir deste quadradinho, deixa eu tentar deixar aqui para vocês verem. Ó, eu fiz um pontinho, ó, esse aqui é o quadradinho, tá? Esse é o nosso quadradinho. Então aqui, ó, na metade do quadradinho eu fiz um ponto de 2 tramas. 2 pontinhos de 2, depois fiz 2 pontinhos de 4, 2 de 6 e 3 pontos de 8 tramas, tá? Eu fui aumentando 2 tramas a cada 2 pontos. Então ficou assim. É bem simples, ó. Daqui, então esse aqui vai ser o primeiro pontinho, depois eu fiz mais um. O próprio lado do quadrinho já vai ser um ponto. Aqui é um ponto de 2 tramas, aqui tem outro. Depois eu aumentei mais 2, fiz 1, 2, 3, 4. Aumentei 2 tramas.
Fiz 2 pontos de 4 tramas, então. Vai ficando assim. O próximo ponto tem 6 tramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas ou 7 furinhos. Fiz 2 pontos iguais. Tá? Ó, fui aumentando 2 tramas a cada ponto. Aqui tem 1, 2. Aqui tem mais 2, tem mais 2. Então, é 2, 4, 6 e mais 3 pontos de 8. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu fiz 3 pontos. 1, 2, 3. Caso não queira, não precisa riscar, tá? Eu tô riscando só para vocês verem como eu fiz, só para ficar melhor de visualizar. Eu vou riscar só essa, que as outras todas são iguais, aí a gente faz no bordado. Ó, e aqui são os 3 pontos de 8 tramas, e aqui eu fiz 2 de 4 bem centralizado aqui no meio. Pulei 2 para dentro aqui e 2 para dentro aqui e fiz 2 pontinhos de 4 tramas, só para encerrar isso aqui, ó. Então, daqui pulei 1, 2, fiz 1, 2, 3, 4. Tá? Bem centralizado. Já que eles têm 8, né? Então, tira 2 de um lado, tira 2 do outro, sobra 4 aqui no meio. Tá? E esse, então, é o desenho da florzinha. Da pétala, né? Depois, pra cá é a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 3 vezes 4. Assim, a gente vai fazendo esta composição aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 3 vezes e 2. Todas são iguais, tá? Ela vai ficando com esse furinho no meio, é bem bonitinho. E para essa aqui, para ela ficar assim com esse efeito bem fechadinho, eu usei a Anne, a linha Anne, que é bem grossa, né? Então esse bordadinho fica bem fechadinho, tá? Caso vocês queiram esse efeito assim bem fechadinho e ela fica meio em relevo, porque a linha é bem grossa, usem a linha Anne, tá? Ou se quiser, se não tiver a Anne, quiser usar outra, pode usar, não tem problema. Para fazermos ela, então, eu tô usando a linha Anne branca e tô usando também uma agulha que é um pouco mais grossa, porque conforme eu disse nos vídeos anteriores, né, como a Anne é muito grossa, eu uso, né, procuro usar uma agulha um pouco mais grossa para não ficar roçando muito, não estragar enquanto a gente borda, tá? Para fazer essa florzinha toda sem emenda, precisa de 1,70 de linha. Tá? Daí a gente consegue fazer com 1,70, a gente consegue fazer toda a volta da florzinha sem emenda. Então, a gente começa assim. Eu vou começar por aqui, por este pontinho. Deixar a ponta da linha aqui na espera, depois a gente faz o acabamento. Se bem que poderia também, ó, tanto faz, deixar aqui na espera para fazer o acabamento depois, ou fazer assim também, ó. Tem um barulho, né? Tem uma obra aqui perto, então toda hora tem barulho. Então, vocês vão ouvir de vez em quando um barulho, tá? Eu marco também aqui, ó, bem no meio aqui, entre o primeiro ponto e o último aqui, eu faço uma marcação, só para ver aqui, ó, no avesso, onde vai ficar essa parte. Aí eu passo aqui por baixo das tramas do tecido, a ponta da linha, já posso prender agora, ou deixo ela na espera e faço o acabamento no final, tá? Faço assim, dou uma laçada aqui numa trama e passo de novo mais 2 vezes ali, e mais 2 tramas, ó. Ó, então, fiz assim, aqui, pode ser feito assim também, e sai aqui na frente, ó, no primeiro ponto que a gente vai fazer. E aqui a gente faz os pontos, são 2 pontos de 2 tramas, depois 2 de 4, 2 de 6, 3 de 8 e mais 2 de 4. Ó, então aqui um ponto de 2 tramas. A gente faz os 2 aqui, são 2 pontos pequenininhos. Aqui faz o outro. Aí sai aqui. Ó, 2 pontos de 2 tramas. Agora faz 2 de 4, ó, aumenta 2 tramas aqui pro lado. E faz 2 pontos com 4 tramas ou 5 furinhos. Sempre que eu falar em tramas e vocês usam furinhos, sempre consideram
um a mais. Se eu falar 4 tramas, considerem 5 furinhos. Se eu falar 2 tramas, considerem 3 furinhos. Sempre aumenta um. Quem usa furinho, quem usa, né, a medida de furinho, aumenta sempre um em relação à trama. Ó, então aqui eu vou fazer os 2 pontos de 4. Passo ali, aqui no meio ele vai ser sempre alinhado. Agora eu vou fazer os 2 pontos, 2, 4 de 6. Eu aumentei mais 2, vão ser 6 tramas ou 7 furinhos. A gente faz os 2 pontos e assim vai fazendo sempre 2 de 2 em 2. Só aqui no maior que a gente faz 3. Então, 2, 4, 6, 8. 8, 3 pontinhos de 8 tramas. Ou 9 furinhos. Ó, 1, 2 e 3. Aqui a gente recua, ó, entra 2 tramas, diminui 2 tramas, né, neste pontinho, que a gente vai fazer os 2 de 4, os 2 últimos de 4, ó. Tá? Tem um barulho no fundo, né, uma obra que tem aqui perto. Ó, aqui a gente faz 2 pontinhos de 4 tramas, tá? E assim todas as pétalas são iguais. Daqui a gente passa aqui por dentro. Ó, vocês viram que o bordado já passou por cima daquela ponta que a gente prendeu aqui atrás, ó. Ela fica escondida atrás do bordado, tá? Pode ser feito assim também, prender a ponta da linha antes de começar o bordado ou deixar para fazer o acabamento no final. Ela fica aqui embaixo já, ó. O bordado passa por cima e esconde, tá? Então, terminando, a gente passa aqui por baixo e sai aqui. Tanto faz sair deste lado pra cá, continuar pra cá ou pra cá, é indiferente, tá? Eu vou sair aqui só pra vocês verem como ficam os furinhos ali, ó. Daqui a gente faz a mesma coisa. 2 pontos de 2, 2 de 4, 2 de 6, é tudo igualzinho. Vai ficando assim e todas são iguais, ó. Passo aqui por dentro de novo. Agora sim a gente mantém esse sentido do bordado, né? A gente faz aqui para a linha não ficar atravessada ali de um lado para o outro, tá? Aí a gente mantém agora este sentido aqui, tá? Aqui tudo de novo, ó. 2 pontos de 2, 2 de 4, 2 de 6, aquelas se unem aqui no meio, né? Ó, e os cantinhos ficam, as pontinhas ficam nos cantos. Ó, vai ficando assim e agora é uma repetição. Agora a gente faz a volta toda, sempre repetindo ali o que fez, ó. Aqui a gente mantém esse sentido, aqui emenda, né? Este pontinho no outro, que esses pontinhos vão sempre se emendando. Aqui faz de novo. 2 de 2, 2 de 4, eles vão se emendando aqui, depois 2 de 6 emenda aqui, 2 de 8. Assim a gente faz a volta toda, tá? Qualquer dúvida vocês me avisem. E aqui a última pétalazinha, ó, é tudo uma repetição. A gente faz 2 pontos, sempre que troca de número, ó, o pontinho se junta com o outro ali, ó, os 2 de 4 se unem, um só, né, se une, ó, faz ele, quando muda por 6 ele já se une lá com aquele, por isso que vai ficando esses furinhos, ó, aqui eles se encontram. Um dos pontos se encontra sempre que a gente muda de quantidade de
tramas, né, o pontinho, cada pontinho ele se une ali com o outro, ó. Daqui, ó, ele vai se unir com o de 8. E aí vai ficando esses furinhos no meio. Caso não queiram fazer esta florzinha, vocês podem fazer outros detalhes, podem fazer uma florzinha de ilhós, tem diversos tipos de detalhes que pode ser feito aqui. Pode ser, vocês podem fazer aquela mesma que eu fiz no vídeo anterior, o do Bargelo, aquele que é em azul, que tem os 4 ilhós no meio com as folhinhas, fica super bonitinho também. Aí vocês podem variar, fazer outros tipos de florzinha mais simples, se quiser, se achar essa muito complicada. Ela vai ficando assim, ó. Aqui no avesso, para fazer o acabamento, ó, eu passo por baixo de uma trama aqui e passa por baixo do bordado, tentando pegar umas tramas ali, ó, passa para cá e pode passar para cá, para essa outra também, tentando prender em algumas tramas ali embaixo. A ponta da linha fica bem presa. Tá? Vocês percebem que não dá nem para ver onde nós começamos, né? O avesso fica todo parelhinho. Ó, e o lado direito fica assim, essa florzinha bem bonitinha, diferente, né? Caso queiram fazer outro detalhe, pode ser feito, não tem problema. Isso aqui é só uma sugestão. O miolinho dela é feito um pontinho, um tipo de ilhós também, ó. Eu fiz só no cantinho, no meio, no cantinho, no meio, no cantinho, no meio. Fiz um pontinho, tipo um ilhós. E aqui eu fiz esse ilhós também. São todas sugestões. Caso vocês queiram fazer diferente, pode ser feito. Tá? Ó, o ilhós aqui, então, eu centralizei, né? É só marcar aqui o meio nessa parte e o meio aqui. Tá? Então, aqui é o centro do ilhós. Só marcar aqui os meios de cada detalhe, né? E fazer aqui, ó. Risca assim. E aqui. E aí faz o ilhós. O ilhós eu fiz de 6 tramas ou 7 furinhos, que nem nos vídeos anteriores eu fiz diversas vezes já, né? Eu tô usando esta linhazinha aqui, que eu gosto muito, acho tão bonitinha. É Cleinha. Faz um barulho, esse plástico faz muito barulho, parei. Ó, é Cleinha. E o código dela é 9368. Eu uso bastante, eu acho tão bonitinha essa cor aqui. Tá? 9368 Cleinha, ou Cleia também. Cleia é um pouquinho maior, mas é a mesma linha. Para fazer o ilhós eu tô usando 40 centímetros de linha. Ó, eu abro primeiro o furinho aqui do meio, né, pro crivo, aquele furinho dele, o centro dele fica bem crivado, né, um furinho bem redondinho. Posso deixar a ponta dele aqui, né, que nem a gente fez nos outros. Qualquer dúvida, vocês deem uma olhadinha lá. E a gente faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas ou 7 furinhos e a gente faz a volta toda. Esse é o chamado ilhós diamante. A gente vai diminuindo, subindo, né, na diagonal uma trama a cada ponto. Ele vai ficando nesse formato assim de diamante. Aqui tá frouxinho porque a ponta tá solta. É só ir subindo, né, uma trama a cada... um pontinho, um furinho a cada trama e fazer a volta toda. Quando chega aqui no finalzinho, a gente faz a volta toda, procura manter sempre uma linha do lado da outra para ela não amontoar. Aí o ilhós fica bem redondinho, o furinho no meio. Aqui então, a gente pode unir as duas pontas. Aqui pode dar uma laçadinha, unir as duas pontinhas, ó, faço assim, né, só para completar este pontinho, e aí passo aqui por baixo, né, do bordado, que nem a gente já viu lá nos vídeos. Dá 2, 3 voltas aqui e tá pronto o acabamento, ó. É só ir passando aqui por baixo do bordado, né, para prender bem a pontinha dela e da linha e ela não aparece. E aí corto o excesso, põe esse na agulha também e passa aqui por baixo, tá? Então acho que é praticamente isso. Depois tem que fazer em todos, né?
todos eles. Caso vocês não queiram fazer essa parte, não precisa, façam só ilhós, fica bonitinho também. Aí vocês podem usar a criatividade, fazer conforme vocês querem o trabalho de vocês, tá? Vou mostrar como fazer o miolinho, até vou fazer ele aqui fora da florzinha para vocês verem direitinho. Até recomendo, assim, aconselho, né? Uma dica é fazer ele antes da florzinha. Como a linha da florzinha é muito grossa, depois fica ruim da gente achar os pontinhos, os furinhos ali embaixo para fazer o miolinho, tá? Então vocês podem fazer o miolinho primeiro e depois fazer a florzinha, fica mais fácil. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou usei essa linhazinha mais vermelha. Vocês podem usar a cor que preferir. Eu usei um tom parecido com esse, né? Ó, então eu fiz assim, ó. É tipo um ilhós, né? Só que eu não fiz todos os pontinhos, ó. Eu fiz um embaixo, eu fui fazendo só nos cantos, ó. Fiz um aqui no cantinho, ó, o outro aqui no meio, tá? Fui fazendo a volta, outro no cantinho de novo. Eu fiz assim, esse bem simplesinho. Fui fazendo a volta. É até mais fácil, assim, se puderem, façam todos os miolinhos primeiro, né? Todos esses miolinhos e depois façam a florzinha. É mais fácil de fazer, tá? Fica assim, então, o miolinho bem simples. Aqui pode fazer o mesmo procedimento, une as duas pontinhas e passa por baixo ali a ponta que nem nós fizemos no ilhós, tá? E tenta passar aqui por baixo, né? Dá uma, duas voltinhas aqui por baixo para prender as pontas da linha, tá? É só isso, é bem simplesinho de fazer, tá? Eu vou fazer todos eles primeiro e depois eu faço a florzinha. Eu acho que fica mais fácil, tá? Ó, eu vou finalizar então e volto com o trabalho pronto. Este então é o trabalho finalizado. Fica bem bonito, né? E é bem fácil de fazer, bem simples assim. Depois que a gente começa a fazer, a gente entende como é que é o pontinho, fica bem fácil, é bem rápido de fazer. Vejam como faz diferença acompanhar a tonalidade da linha, ó. Parece que aqui é mais escuro e ele foi clareando para as pontas, ó, tá? Então, uma dica, né, que eu dou, sempre quando trabalharem com linhas mescladas, procurem acompanhar as cores, ó, para que fique um trabalho uniforme, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Coloquem ali nos comentários o que vocês estão achando desta série, né? Se está muito difícil, se está fácil, se dá para fazer trabalhos mais elaborados, tá? Quero saber a opinião de vocês. E o avesso, né? Eu gosto sempre de mostrar, mesmo que eu vá mostrando, né? Enquanto eu vou bordando, ó. Fica assim, tão bonito quanto o lado direito, né? A gente faz caprichadinho, ó, esconde as pontas das linhas. Ele fica bem limpinho o avesso e o direito ficam os dois lados bem bonitos, tá? Aqui no final eu tinha feito até a barrinha, né? Mas como eu vi que não ia caber mais nada pra cá, eu finalizei ele aqui onde eles se encontraram, ó. Pra ficar um acabamento melhor aqui nos cantos, né? Eu finalizei ele assim, onde os dois se encontraram. Eu tinha feito mais alguns pontinhos para um lado e para o outro, né? Então eu desmanchei, ó, e terminei eles aqui. Aí ficou igual ali a de lavabo, ficou tudo igualzinho, tá bom? Só essa diferença, assim, que eu tinha mostrado os pontinhos até ali, mas eu acabei finalizando eles onde eles se cruzaram. Este, então, foi o vídeo 8 da nossa série, né? Bordado fácil para iniciantes. Em seguida eu vou colocar novos trabalhos com outros pontos diferentes para vocês verem. Essas composições, todos estes pontos, vocês podem fazer outras composições, né? Misturar um ponto com outro e fazer novos trabalhos, tá? A gente sabendo fazer o pontinho, depois a gente vai fazendo criações novas. Obrigado por assistir, agradeço quem se inscreveu, quem deixou o likezinho também e até um próximo então.